Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina. Vamos falar aí dos interessados em Pablo Maia, tem também uns supostos interessados no Galopo, mas eu vou falar um pouquinho mais amanhã no nosso pré-jogo de São Paulo e São Bernardo. Vamos falar inclusive de São Paulo e São Bernardo. Eu quero dar rapidinho o meu testemunho, um pouquinho do que eu penso sobre o Lucas Moura, porque eu já cansei de falar do Lucas, eu já tô cansado, eu já tô careca de falar do Lucas. A gente falou recentemente do Pato, do Marcelo, eu acho que o segredo tá bem aí, tá em um Wellington Rato, tá no próprio Galopo que já tá aí, tá no Caleri, tá nesse elenco que é melhor do que o elenco do ano passado. Claramente uma peça ou outra a mais ajudaria, mas esse elenco não é ruim, o nosso elenco é bom, a gente tem bons jogadores. A gente só precisa que o Ceni faça as coisas da maneira correta, faça as coisas direitinho e aproveite e tire o melhor de cada jogador que ele tem. Assim a gente pode chegar um pouquinho mais longe do que a gente chegou ano passado nas competições. Podemos voltar a uma Libertadores, podemos, quem sabe, se a gente levar um Brasileirão a sério, fazer como o Inter e talvez, quem sabe, sonhar com o título brasileiro. Se o Inter, que tem, na minha visão, um elenco inferior ao nosso, conseguiu no ano passado, por que não a gente? É só fazer um trabalho decente e não enfiar o Brasileirão naquele lugar que enfiaram no ano passado. Mas antes da gente falar de Pablo Maia, de Lucas, do jogo de amanhã contra o São Bernardo, que vocês estão convidados, intimados a estar aqui no pré-jogo ao vivo, 2 horas antes do jogo começar e meia hora depois que o jogo acabar, vou estar aqui no pré e também no pós, o antes e o depois, pra gente falar um pouquinho de São Paulo e São Bernardo, um pouquinho não, né? Falar bastante de São Paulo e São Bernardo que pra mim é a surpresa desse Campeonato Paulista, a equipe surpresa, a equipe do interior aí, que talvez esteja fazendo a melhor campanha, talvez não, com toda certeza está fazendo a melhor campanha, já tem jogador que parece que assinou com o Corinthians, já tem gente aí atraindo interesse da rapaziada. Mas antes, não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar o seu gostei neste vídeo, para ele chegar para mais São Paulinos e mais São Paulinas. Se inscreva no canal ao final deste vídeo, né? Já fica aqui a mensagem para você, não esquecer de você se inscrever, se você curtir da maneira que eu falo sobre o São Paulo, se você curtir como é que é o esqueminha aqui do canal. Seja membro também quem puder, toda aquela coisa, me siga aí nas outras redes sociais, tudo isso aí que vocês já sabem. Rapaziada, antes da gente falar de São Paulo e São Bernardo e também da questão do Pablo Maia, eu vou falar rapidinho sobre o Lucas, porque nessa semana surgiu uma notícia que já até foi desmentida, inclusive, de uma suposta transferência dele ao Fenerbahçe, da Turquia, né, jogar lá com o Jorge Jesus, se seriam 3 anos, se seria dinheiro X, dinheiro Y. Gente, a verdade é o seguinte: apesar de já ter 30 anos, apesar do Lucas já não estar rendendo no Tottenham o que ele rendeu nas temporadas passadas no próprio Tottenham ou no Paris Saint-Germain, o Lucas ainda tem mercado na Europa, ele ainda é bem visto na Europa. Estão vendo esse momento do Lucas como é um pequeno deslize aqui de uma carreira que foi regular. Pode não ter sido uma carreira brilhante no futebol europeu, o Lucas chegou só em uma final de Champions League com o próprio Tottenham, inclusive, sendo peça fundamental para chegar nessa final, inclusive, mas no Paris Saint-Germain não foi tão bem, assim como os últimos 10 anos do Paris Saint-Germain, os últimos 12 anos, né, desde que os árabes lá, desde que o Sheik comprou o Paris Saint-Germain, o sucesso ainda não veio. O sucesso que eles querem realmente, pelo quais eles estão investindo, que é a Champions League, não veio com o Lucas, não veio com o Ibrahimovic, não veio com o Lavezzi, não veio com o Cavani, não veio com o Neymar, não veio com o Mbappé, talvez nunca venha. Se não tiver um projeto de futebol, talvez nunca venha. Porém, domesticamente, ali no Campeonato Francês, nas competições, na Copa da França e tudo mais, ele foi bem. Inclusive, na temporada anterior a ele ser escanteado, ele foi vice-artilheiro do time, ficando atrás só do Cavani, se eu não me engano, com 20 gols na temporada 2016-2017. E aí na temporada 17-18 ele é escanteado. Janeiro de 18, se eu não estiver enganado, ele vai para o Tottenham. O momento atual do Lucas seria perfeito para ele voltar ao São Paulo. Ele tá com 30 anos, ele é de 92, ele vai fazer 31 nesse ano. A gente sabe que com 30, 31, o cara ainda consegue render mais 2 ou 3 aninhos aqui no futebol brasileiro em alto nível. A partir de agora que ele acabou de completar 30 anos, o desgaste físico é muito maior. Não vamos esquecer que o Hernanes estava aqui em 2017, ele voltou para a China, infelizmente, e depois só foi voltar em 2019 para cá. Esse 1 aninho que ele ficou de futebol chinês, a gente viu o que aconteceu com o Hernanes, não conseguia mais jogar. A parte física, a parte técnica, 1 ano com 30 equivale a uns 3 ou 4 na carreira de um jogador de 20, 25. Tudo bem que existem exceções, tem caras como o Cristiano Ronaldo, que é um fenômeno, o Arjen Robben, já cansei de citar pra vocês, a carreira dele foi melhorar cada vez mais depois dos 30, depois da ida ao Bayern de Munique. A gente tem aqui no futebol brasileiro o Paulo Baier, o Zé Roberto, que conseguiram ainda jogar muito bem, mesmo com uma idade avançada.
mas são casos raros. Mesmo que o Lucas se cuide, mesmo que o cara não tome um veneninho, não tome de nada, mesmo que o cara seja um cara cuidadoso, tranquilo, mesmo assim, a parte genética, a parte física é muito individual de cada ser humano. E cada minuto que ele passa não voltando para o São Paulo é mais tempo do físico, da forma física e da forma técnica dele deteriorando, o que é comum de qualquer atleta. Eu, por exemplo, acho que o Rafinha nem tem mais nível para jogar aqui no São Paulo, vai continuar sendo reserva, vai ser um cara ali pro vestiário, não vai ser um cara para jogar. E cara pro vestiário, eu acho desnecessário. Eu acho que o cara tem que agregar nas duas partes, no vestiário e em campo. Só o vestiário ele que vire auxiliar técnico, por exemplo. E se ele vai pro Fenerbahçe, se ele vai continuar na Inglaterra, se ele vai jogar no Crystal Palace, no Watford, onde quer que seja, pra mim, eu não vou ficar aqui trazendo pra vocês notícias, plantão Lucas Moura, a menos que haja uma notícia nova de que ele está conversando com o São Paulo novamente. De que ele teria dado o sinal verde pro São Paulo de, me façam uma proposta, conversem comigo, quer saber? Eu quero voltar, eu quero jogar aí, quanto vocês podem me pagar? Quando isso surgir, quando essa chavinha virar do Lucas querer ter o interesse de voltar, que não é interesse dele, o interesse dele é permanecer na Europa, é permanecer com a qualidade de vida europeia, com a qualidade financeira da Europa, porque lá ele pode ganhar X milhões de euros por mês. Aqui, se o São Paulo conseguir pagar 1 milhão para ele, vai ser muito. E acho até que o São Paulo pagar 1 milhão para qualquer jogador é um pouco loucura. O Lucas eu aceitaria ainda este ano, ainda até junho desse ano, por exemplo, né, que ele fica livre em junho, né, a gente não teria que pagar nada pro Tottenham. Se o São Paulo traz ele em junho, eu acho que ainda dá tempo dele render aqui. Agora, se ele aceitar uma outra oferta no futebol europeu, chinês, norte-americano, ficar por 2, 3 anos nesse contrato e querer voltar para o São Paulo com 33, 34, eu duvido muito que ele vá conseguir render. Eu duvido muito que ele vá conseguir render. E falando em futebol europeu, falando em futebol inglês, como eu comentei sobre o Lucas, que eu acredito que ele vai continuar na Inglaterra num time menor, alguns times da Inglaterra estão interessados aí no Pablo Maia. Deixa eu pegar a lista aqui, deixa eu pegar a colinha. Inclusive foi enviada pelo meu grande parceiro, meu grande amigo Vinícius Careçato, que é membro aqui do canal, então seja membro desse canal e me ajude também a montar as pautas dos vídeos das lives, que vocês me ajudam pra caramba, inclusive. Deixa aqui um elogio pra vocês. O Arsenal, o West Ham, o Nottingham Forest, time que acabou de contratar o Gustavo Scarpa e o Danilo do Palmeiras, o Brighton e outros clubes da Premier League querem o futebol do Pablo Maia. Pablo Maia esse que saiu numa lista recentemente de que ele é o melhor volante sub-20 do mundo, um grupo de estatísticas aí, que inclusive colocou ele na frente do Camavinga, rapaziada. Simplesmente colocaram ele na frente do Camavinga. Deram uma bela moral pro Pablo Maia. Isso aí na hora de vender, você tem que anexar no e-mail da negociação, né? Nosso volante aqui foi eleito o melhor volante sub-20 aí, vocês fiquem ligeiro. E o São Paulo parece que só faz negócio a partir dos 54 milhões de reais. 10 milhões e alguma coisa de libras, de euros aí. Eu sou a favor do seguinte, querem contratar o Pablo Maia, ou o time Y, o time A, o time B, o time C? Faz o seguinte, 54 milhas, faz uma conferência geral, 54 milhões é o lance inicial, quem dá mais? Faz leilão, se o jogador tá em alta no futebol europeu, se vários times estão de olho nele, faz leilão, bota o preço lá em cima e quem for dando mais, o São Paulo vende. Mas o jogador quer ir pro Arsenal, problema do Pablo Maia, ele fique quieto aí e quem der mais dinheiro pro São Paulo, o São Paulo vende. E outra, ele ir para a Premier League, por mais que ele não, eu quero um time grande, eu quero um time do Big Six, eu quero um time assim, um time assado. Meu querido, se você vai para um desses times menores e se destaca, no mês seguinte você tá no Chelsea, no mês seguinte você tá no City, se você agradar o Guardiola, por exemplo. Então não tem muito segredo. Na Premier League, se você jogar bem, se tiver meia temporada boa, vai aparecer time interessado pro resto da sua vida. É uma liga que está em extrema evidência. Não importa se você tiver no time que brigue para não cair, se você fizer um gol no Chelsea, você já vai ser lembrado. Já vai ter time, pode não ser da própria Inglaterra, mas da Itália, da Espanha, da Arábia interessado em você. Não vai com esse pensamento de, não, eu quero vou para um time grande. Não, às vezes você vai para um time pequeno que é uma ponte. Acho que o melhor exemplo disso é o Richarlison. Numa hora ele estava no Watford, depois no Everton, foi vendido para o Tottenham. Tudo bem que ele não está conseguindo performar no Tottenham, apesar de eu achar que o Richarlison tem qualidade. Mas em pouco tempo de Premier League ele passou por 3 clubes diferentes e foi fazendo a escadinha dele.
Então o São Paulo tem que vender para quem pagar mais. E aí vocês vão me perguntar, pô Celso, mas você já venderia o Pablo Maia hoje? Sim. Por que eu já venderia o Pablo Maia hoje? O Pablo Maia tem 20, vai fazer 21 nessa temporada, se eu não estiver enganado. Cada vez menos o futebol europeu está contratando jogadores mais velhos. Acabei de citar uma exceção, que foi o Gustavo Scarpa, mas estão sendo casos isolados de caras mais velhos que vão para o futebol, principalmente para o futebol inglês. O futebol inglês é um campeonato que paga demais. É muito dinheiro, é muita grana. A gente viu agora nessa janela de janeiro o quanto que o Chelsea sozinho gastou mais que todas as ligas aí. E outra coisa, a gente viu uma temporada inteira do Pablo Maia, do qual ele foi muito bem no começo de 2022, no Paulista de 2022, depois oscilou no Campeonato Brasileiro, ficou ali num limbo. Na Sul-Americana também, mais ou menos. Agora, nesse começo de ano, a gente tá vendo o Pablo Maia começar mal. Pra mim, ele fez um golaço contra a Inter de Limeira, entrou bem ali como zagueiro. Mas a gente não tem certeza ainda do jogador que ele é. E se aparecer alguém querendo pagar 50, 60, 70 milhões numa incerteza, a gente tem como vender. O que a gente não pode é vender barato uma certeza, como é o Galopo. O Galopo está pela primeira vez performando, tá tendo uma sequência de jogos muito boa. Não sabemos se essa sequência vai continuar. Mas até o momento apareceu aí a oferta de 40 milhões de reais do futebol dos Estados Unidos. Isso é pouco. Isso é pouco. O próprio Pablo Maia querem vender a partir de 54? Eu acho pouco. Ainda mais com tanto de bagre que está sendo comprado por milhões e milhões o tempo todo. Tem que valorizar o produto. O Galopo, já falaram que o São Paulo não vende, descarta vender nesse momento. O Pablo Maia já é um cara que talvez ele sozinho já faça 50% ou 60% da meta do São Paulo de vender jogadores, que se eu não me engano está na casa dos 170, 140 ou 170 milhões de reais. Qualquer coisa vocês me corrijam aí nos comentários. O São Paulo estipulou essa meta de venda de jogadores, o que eu acho um absurdo, inclusive, quando virou aí o ano. Só para finalizar, eu venderia o Pablo Maia justamente por não ter certeza se ele é um craque, se ele é um cara que vai pegar e vai resolver nossa volância. Outra coisa, a gente tem pra volância o Gedson Mendes, temos o Luan, pelo menos até o final do ano. Temos o Gabriel Neves, que acabamos de renovar com ele, que pode fazer tanto a primeira quanto a segunda volância. Então também não é uma posição que a gente ficaria, oh meu Deus, perdemos o único... Não, muito pelo contrário. Temos em abundância volantes neste elenco. Agora vamos falar um pouquinho sobre São Paulo e São Bernardo, rapaziada. Vou contar aqui pra vocês onde será transmitido. E será transmitido aqui no próprio YouTube, no canal do YouTube do Paulistão, o qual eu vou deixar aqui na descrição para vocês conseguirem assistir neste sabadão, 18h30 no Morumbi. No momento que eu tô gravando esse vídeo, já foram vendidos mais de 35 mil ingressos para este último jogo de fase de grupos. Não se sabe ainda se vamos jogar as quartas, as semis, uma eventual final no Morumbi por conta da questão do que eu trouxe no último vídeo pra vocês, dos shows do Coldplay, mas como sempre a nossa torcida dando show. Eu infelizmente não vou conseguir nesse jogo, mas eu acho que nas quartas de final é possível, rapaziada, seja onde for, seja no estádio, na arena lá do nosso rival na Barra Funda, ou seja na Arena Barueri, onde quer que seja essas quartas de final, eu vou tentar ir, rapaziada, eu vou tentar dar meus pulos e vou. Quanto à escalação, não tem muito mistério. Rafael segue no gol, ó, isso aqui é segundo o GE, tá, rapaziada, vai estar aparecendo pra vocês em algum canto aí da tela. Natan, Alan Franco, Beraldo, o Caio Paulista, tudo normal. Apesar do Igor Vinícius ter voltado a treinar com o time, o Moreira parece que tá voltando, o Caio também tá voltando. O Caio da Copinha, tá? Não o Caio Paulista, tá, rapaziada? Não vamos confundir aí. O Gedson Mendes e o Nestor na volância. Vocês sabem que eu não gosto do Nestor fazendo essa segunda volância. Eu fico preocupado, não é um cara que marca muito bem. Essa equipe do São Bernardo sabe jogar. Eu não gosto, apesar de eu falar aqui sempre. O Nestor como segundo volante contra equipes menores pode jogar bem. Mas no caso estamos falando da sensação do campeonato. Talvez não dê certo. Não gosto do Nestor nessa segunda volância. Eu acho que se ele for testado tem que ser mais à frente, porque ali na marcação ele não vai colaborar. Mais à frente, o Wellington Rato pela direita, Galopo pela esquerda, Luciano pela meia e o Caleri, né? O Luciano fazendo esse meio atacante, esse segundo atacante atrás do Caleri, não ao lado do Caleri, que foi o que mudou do ano passado para este. A minha única mudança, como vocês já sabem, é que eu gostaria de ver o Gabriel Neves nessa segunda volância. E o Rodrigo Nestor, se fosse para jogar, seria na função do próprio Luciano como meia. Só que eu acho que ele precisa melhorar algumas coisinhas também para jogar como meia. Precisa melhorar a parte física, precisa melhorar com urgência a parte da finalização também, porque dá um passe ele até sabe dar. Mas não gosto dele ali porque compromete defensivamente. Eu acho que o Gedson Mendes joga sobrecarregado. Bom, rapaziada, nos vemos amanhã na nossa live de pré e de pós-jogo também. Vamos estar aqui antes e depois de São Paulo e São Bernardo. Depois você corre lá conferir o jogo no canal do YouTube do Paulistão, que eu vou deixar aqui na descrição, e na nossa live de pré-jogo também. Fechou, senhoras e senhores? Tamo junto, fazer o maior número de pontos aí possível nessa reta final de Campeonato Paulista.
para terminar nas primeiras colocações e conseguir mandar, se possível, todos os jogos no Morumbi. É nóis, senhoras e senhores.